Olá, empreendedores. Me chamo Everton Vieira e faço parte do time CM Contabilidade. Bom, CM Contabilidade é um escritório que atende empresas desde portes muito pequenos a grandes empresas e somos especializados no ramo ótico. Se você ainda não viu não é tão comum ver uma contabilidade especializada no ramo ótico. Então eu vou contar um pouquinho de como a gente chegou até aqui. Em 2016, nós já atuávamos no ramo contábil há alguns anos e vimos uma necessidade de entender um pouco mais do nosso cliente, que era o empresário. Desde então, a gente costumava pedir as coisas, os documentos, extratos e todas as outras coisas, e a gente percebia uma dificuldade muito grande do empresário enviar essas documentações. Foi aí então que a gente percebeu que o nosso negócio, por ter características muito peculiares, com receita recorrente e despesa fixa, a gente tinha uma facilidade maior do que o empresário para gerenciar isso daí. Então a gente recorreu a um modo prático. Vamos então abrir um outro negócio para entender um pouquinho mais das dificuldades que o empresário do ramo do varejo ou de uma prestação de serviço um pouco mais complexa tem do que o escritório. Foi então que em 2016 a gente começou no ramo ótico, sem muita experiência, sem muita pretensão, um ramo que nos encheu muito de esperança, porque com ele a gente viu um crescimento que talvez no escritório não teríamos. E desde então a gente começou a investir nessa parte do ramo ótico, aprendemos muito, fomos para um modelo de franquia, onde tivemos a oportunidade de conhecer bastante da parte técnica, da parte operacional. Desde então a gente veio entendendo que para fazer sucesso no ramo, não bastava você ser bom tecnicamente ou você ser bom operacionalmente. Você tinha que entender bastante de gestão, que é um ramo que necessita bastante de gestão. E a gente, apesar de ser contador, a gente viu que isso era uma dificuldade da gente implementar a contabilidade ou o conhecimento contábil diante do ramo ótico. E a gente, durante um ano e meio, a gente veio meio que patinando, meio que tentando encontrar o nosso caminho, e aí a gente viu que, precisava parar um pouco, sobretudo, e voltar às nossas origens, que nós somos contadores. Foi aí então que a gente decidiu investir todo o conhecimento que a gente tinha no ramo contábil e aplicar na ótica. E aí as coisas começaram a dar certo. A gente viu que os empresários tinham muita dificuldade de trazer muitas informações para a contabilidade e usar a contabilidade como uma fonte de informação, porque as informações se perdiam no meio do caminho. É difícil você, num ramo tão dinâmico quanto é o ramo ótico, você parar para ter tempo de extrair informação, de criar procedimentos que te informem. Então é tudo feito muito de forma rápida, muito de forma dinâmica, e quando você vai ver, você não entende o que você está fazendo direito, da onde sai a informação, qual é o fluxo dessa informação dentro da loja, e aí já acaba o mês, já inicia o mês, já tem que bater meta e tudo isso que acontece dentro de loja. Foi aí então que a gente começou a criar um modelo de gestão especializado em ótica. Começou a criar um modelo que aliava a solução contábil à ótica. E então a gente percebeu desde então que havia 3 grandes fatores que fazem o empresário ótico fracassar. E é o motivo desse vídeo. A primeira grande armadilha que o empresário ótico e todo empresário cai é achar que faturamento é tudo. Faturamento, de fato, é algo muito importante, pois sem ele nada acontece dentro da loja. Se a gente não vende, a gente não tem por que existir. A loja existe para vender. Porém, apesar de ser algo extremamente importante, ele não é tudo, porque a loja precisa vender de fato, só que o objetivo do empresário número 1 é ter lucro. E esse lucro ser saudável, ser de uma forma que a gente consiga, tempo de médio a longo prazo, a gente retirar tudo aquilo que a gente investiu e ainda conseguir mais do que isso. Para ter esse lucro, não é tão simples quanto ter somente o faturamento. O faturamento é uma medida de desempenho.
né? Onde a gente contrata bons vendedores, onde a gente treina bons vendedores e a gente consegue ter, de fato, um bom faturamento. Porém, nem sempre quem tem um bom faturamento é que tem mais dinheiro no final do mês. Nem sempre daquele que faturou mais, emitiu mais notas ou teve mais pedidos, vai ser aquele que vai ter mais rentabilidade, mais lucratividade no final de um mês. Existem N outros indicadores que são também importantes para a ótica. E não só para a ótica, mas para qualquer empresa. E aí eu posso citar o giro do estoque, o fluxo de caixa, que é extremamente importante. Eu posso citar margem de contribuição, margem de lucro e N outras coisas que a gente tem que parar para prestar atenção, porque somente com faturamento isso não será viável. A loja não terá o lucro que pretende. Bom, o segundo grande armadilha que todo empresário cai, inclusive os donos de ótica, é sacrificar o fluxo de caixa para obter faturamento. Nós vemos que é bem comum o empresário ele abrir mão de qualquer coisa, de uma organização, de processo, de gestão, em busca do faturamento. E a gente costuma dizer que o lucro é a alma do negócio, mas o fluxo de caixa é o corpo. Então, de nada adianta a gente ter lucro se o fluxo de caixa vai mal. Fatalmente, em pouco tempo a gente vai ter sérios problemas para gerir nosso negócio. E o faturamento, como falei anteriormente, é um indicador importante do negócio. Quanto mais você fatura, você tende a ter mais dinheiro no final do mês. Mas isso não é uma realidade nua e crua. Então, a gente tem que entender que para ter faturamento, a gente tem que ter um corpo saudável. E esse corpo, eu digo, é a empresa. A empresa ela tem que ter condições de arcar com suas contas, ela tem que ter condições de pagar seus colaboradores, pagar seus fornecedores, ter condições de investir, e isso só é possível com o fluxo de caixa. Então, você empresário, quando sacrifica o fluxo de caixa em busca de um faturamento, pode ter certeza que em curto e médio prazo você terá um sério problema, um seríssimo problema. Terceiro grande armadilha que todo empresário cai é precificar apenas por markup. Para quem não sabe o que é markup, eu acho que todo dono de ótica já conhece bastante essa expressão. Markup é uma forma de marcar o preço, uma forma de precificar, uma forma relativamente simples, onde você pega o valor de um custo de um determinado produto ou mercadoria e multiplica, tem um multiplicador por 3, por 4, por 5, por 2, enfim, cada empresário usa o seu multiplicador. E essa forma é uma forma muito simples de precificar, porém ela não é muito efetiva. Porque muitas vezes a gente pega esse multiplicador, porque alguém falou pra gente, multiplica por 3, multiplica por 2, multiplica por 1,5 e toma isso como verdade, sem saber se daquele preço a gente vai ter lucro ou prejuízo. A forma mais correta que a gente fala em precificação é que existe, na verdade, 3 preços. Bom, o primeiro preço é o seu preço interno, é daquele preço que você vai pegar seus custos, sua margem de lucro, e aí você vai ter um preço mínimo que você pode vender. Esse preço, ele é um limite mínimo que você consegue chegar. Menos do que isso, você vai estar sacrificando sua margem de lucro ou até mesmo tomando prejuízo. Segundo preço que deve ser prestado atenção é o preço de mercado, ou seja, o quanto minha concorrência está vendendo. Porque se minha concorrência vende um determinado produto a R$700 e eu estou a 750, muito provavelmente eu vou perder um pouco de desempenho que meus concorrentes vão estar, meus clientes vão estar buscando outros preços e vão estar comparando isso na minha concorrência. Então esse preço de mercado é um preço também balizador do nosso preço. A gente também tem que acompanhar isso para no final não ver que a gente está 50% a mais que o mercado. E se isso acontecer, o que a gente deve fazer? Rever o nosso preço interno. Porque se a gente está muito acima do mercado,
ou a gente está sendo ineficiente nas nossas compras, ou a gente está com uma margem de lucro extremamente alta. Então, muito provável é a ineficiência nas compras, nos nossos custos. E o terceiro preço que deve ser sempre verificado é o valor percebido do cliente. Bom, como todo mundo sabe, nós temos públicos dentro da nossa loja. Temos públicos que têm uma característica, públicos que têm outra característica, e públicos diferentes, ele percebe o valor dos nossos produtos de uma forma diferente. Vou dar um exemplo. Se você pegar uma loja de bairro que vende um produto X, uma loja num bairro popular, as pessoas que vão ali, ela vai enxergar um valor no seu produto. Se você tira daquela mesma loja, coloca no melhor shopping da cidade, no shopping mais requintado da cidade, vendendo o mesmo produto, muito provavelmente o público que vai ali, ele já enxerga seu preço de uma forma totalmente diferente. E isso eu não estou falando de produto, pode ser o mesmo produto da marca tal vendido numa loja de bairro e um produto da marca tal vendido dentro de um shopping requintado. Então, o preço que é percebido pelo nosso cliente também é um balizador do nosso preço. Então, no final das contas, nosso preço ele tem que ser uma combinação desses três preços. Preço interno, que eu não posso nunca chegar abaixo disso. Preço balizador da minha concorrência, eu não posso estar muito fora daquilo. E eu não posso também estar muito fora do que o meu cliente percebe do meu preço. Então, essa combinação é o que para a gente gera mais resultado. Então, é o preço ideal. Bom, sabendo disso tudo, nós sabemos que não é tão simples chegar nesse preço ideal e sabemos que essas três armadilhas sempre estão presentes no caminho dos donos de ótica. Então, se você é dono de ótica, se você ainda por algum problema desse, eu queria convidar você agora, nós somos parceiros do SS Ótica, que é um sistema especializado em óticas. Ele vai te ajudar a precificar melhor. Lá você vai ter seus custos, vai ter a sua questão do fluxo de caixa. Então, se você tem alguma dificuldade ainda e não usa um sistema específico para ótica, não usa um sistema que para a ótica exclusivamente, eu te convido a acessar o link abaixo e fazer adesão desse sistema conosco. Também queremos te convidar para esse mês de abril. Estamos disponibilizando, se você tem alguma dificuldade de precificação, se você vê que sua margem de lucro não é aquela que você quer, se você já tentou um outro preço e não conseguiu entender a elasticidade da demanda, estamos convidando agora a preencher abaixo o nosso link abaixo aqui, a landing page, e nós disponibilizaremos 10 diagnósticos sobre precificação. Então, se você, empresário, dono de ótica, tem alguma dificuldade em precificar seus preços, as suas armações, as suas lentes, seus óculos completos, solares, enfim, qualquer dificuldade que você tenha, nós vamos te ajudar fazendo um diagnóstico daquilo que você pode melhorar, daquilo que você tem que excluir da sua precificação ou que você tem que incluir. É só clicar abaixo e preencher a landing page. Bom, até mais, até o próximo vídeo.